Fala galera, estamos começando mais um Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em Terra Tricolor. Eu sou Didi Lima e estou aqui com o Israel Carlos. Boa noite, seu Israel. Boa noite, fala tricolores. Felipe Franklin na área também. Alegria, alegria, alegria. Boa noite, dona Nanda. Boa noite, Dinho. Boa noite, meninos. É um prazer estar aqui com vocês. E aqui, para completar essa bancada e para aumentar ainda mais o nível do programa e a nossa honra de estar gravando hoje aqui no Memorial de Santa Cruz, Ezequias Pierre, que eu vou ter o prazer de dividir o microfone com ele. Boa noite, seu Ezequias. Bom dia. Segura o microfone, meu filho, é seu. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei quando é que a galera vai ver o negócio. É a noite agora, mas vamos ver quando é que a galera vai assistir. Obrigado pelo convite. E estamos gravando aqui na Bibiribe 1160, que é o endereço correto. Esse programa especial para a gente falar de Santa Cruz, dos anos de história, comemorando o aniversário. Estamos gravando antes, mas você está assistindo esse programa provavelmente no dia 3. A gente espera que você esteja assistindo no dia 3. E o nosso coração se enche de alegria para falar dos nossos momentos bons com Santa Cruz, para a gente falar daquilo que é a emoção que a gente viveu, das lágrimas que escorreram, a vivenciar as coisas com Santa e aquele esquema. Arquibancada Coral, programa informal, sem aperreio, comendo, conversando, batendo papo e trazendo entretenimento para você. Não é isso, jovens? É isso, mais um ano, mais um aniversário do Santa, para tristeza de poucos e alegria de muitos, né? Santa Cruz completa mais um ano aí de vida. E é isso, eu acho que quando chega no aniversário, acho que a gente, né, renova, né? É sempre aquela expectativa de renovação e vamos jogar esse ânimo para cima. Porque ultimamente a gente já tem, né? Sofrido demais, então vamos jogar esse ano pra cima, porque não só o Santa Cruz, como o seu torcedor merece. E uma coisa importante que eu falei no começo, vou repetir agora. Hoje é pauta positiva. Nada de Pro Santa, de Antônio Luiz Neto, de zaga, de nada. Nada. De deficiência técnica, tática, etc. Hoje a pauta é positiva pra gente contar nossas histórias com Santa Cruz. Nesse dia que Santa Cruz completa o quê? São quantos anos? 109 anos. 109 anos de história. Como é que tá o sentimento de vocês? Pauta positiva. Vai virar vinheta isso aí. Então, eu posso começar e falar um pouco do que eu tenho sentido, né, do Santa Cruz, assim. Eu acho que o aniversário é sempre um momento de congraçamento, né? Eu acho que falar de Antônio Luiz Neto é sempre positivo, porque ele é o presidente mais vencedor dos últimos 30 anos da história do clube. Então, assim, eu sei que há muita incompreensão da rede social do clube, muitas vezes, né? E a gente, às vezes, é levado a acreditar que o torcedor do Santa Cruz é só esse personagem, né, que foi criado, mas eu acho que não. Eu acho que tem muita diversidade na torcida do Santa e é isso que torna ela rica e valorosa, né? Aí eu só fiz esse reparozinho, mas assim, com relação a Antônio Luiz Neto mesmo, porque eu acho que ele, independente das diferenças que nós possamos ter com ele, a gente tem que render respeito a um presidente que é campeão também, entendeu? Então, assim, eu sei que o torcedor tem a bronca, todo torcedor que se preze, ele sempre acha que o dirigente ele é bandido, o jogador é vagabundo e o treinador é burro, né? Em geral, o cara trata dessa forma, né? O folclore do futebol é esse. Mas, assim, acho que nesses 109 anos do clube, a gente tem, pelo menos o sentimento que eu tenho é um sentimento de reconstrução, né? Eu acho que o Santa está tentando se reconstruir, se remontar dentro e fora de campo. Eu tenho uma expectativa positiva para esse ano, embora vá ser um ano muito difícil por conta... Eu sei que a pauta é positiva, mas é de eleição. Então, assim... Alegria. Vai ter muita briga, certamente, muita discussão, lista... candidato aí com autoestima elevada, né? Lista de sócio, enfim, vai ter tudo isso, né? Quem não gosta, quem gosta, etc. Mas eu acho que o momento do clube é um momento que a gente voltou a ser feliz mesmo, assim. Embora a gente ainda tá na 4ª divisão, sofrendo no Pernambucano e etc. Mas eu acho que aos poucos o Santa Cruz está reconstruindo a dignidade de ser um clube de futebol com a dignidade reconstruída, né? E aí, desculpa, Dinho, mas eu vou ter que falar de uma ponto negativa, assim. O que a gente viveu em 2021 é abaixo da crítica, assim. Então, eu me furtei muito a falar isso e a debater isso tudo, né? Embora numa arquibancada coral pós-eleição,
E a gente tava lá discutindo e etc. E eu disse, olha, vai ser difícil, eu não acho que vai dar certo, eu não acredito. Tá aí no canal do Arquibancada Coral. Mas assim, falando em pauta positiva, né? Eu consigo, você falou assim, o torcedor tem restrição contra o Luiz Neto. Eu tenho restrição contra o Luiz Neto. Não precisa ser o torcedor, é quem tá aqui, entendeu? É todo mundo. Mas eu consigo dizer isso a você e eu tenho certeza que você não vai na rede social xingar minha família e mandar a galera me xingar. Eu acho que isso a gente passou. Certamente. E até certo ponto, já que a gente tá jogando pauta positiva, né? Então, joga um pouquinho o pote e já melhora. Eu tava, assim, apenas complementando aqui. Eu cheguei aqui desanimado e tal, não sei o que, porque ele não tá naquele momento, não é aquela coisa. Aí a gente foi montar o cenário aqui. Aí eu disse, não, vamos botar aqui. Aí eu peguei na taça aqui, o bicho me tremia todinho assim. Não, eu toquei na taça assim, tipo, eu já fiquei os braços assim, ela tinha, sei lá, 5, 6 quilos, ela parecia que tinha 20, sabe? E o peso assim, as lembranças, as memórias que traz em você. Então assim, apesar de tudo, só precisa do estalo, sabe? É uma coisinha que, um estalo, uma modificação, uma besteirinha ali que você faz. Enche o peito e diz, não, sou Santa Cruz, é isso aí Todo que eu sou. ano, mas todo ano é assim, todo ano a gente tava sofrendo, né? Tá sofrendo, aí chega o aniversário, todo mundo feliz. Começa a relembrar momentos felizes que passou no Santa. Todo ano eu lembro a primeira vez que eu vim no estádio. Eu não sei nem contra quem time foi, mas eu lembro que o Santa Cruz perdeu de 4-0. Alegria. Alegria. Mas enfim. E pegando até o que o Felipe falou, sei lá, pô, e até o que Ezequiel falou, pô, todo ano a gente tem esperança de reconstrução. Quando subiu pra Série A, todo mundo feliz, desceu, não, vamos reconstruir. Todo ano é reconstrução. Então Santa Cruz é isso, tipo, ver a Taça do Nordeste, pode ter ano que for, mas ver essa taça, lembra dessa história, aquele pontinho assim de esperança vai subindo. Total. E tal. Principalmente agora no aniversário. No aniversário só você vai ver só mensagem positiva do Santa Cruz. Vai esquecer até que Tarde é lateral do Santa. Nanda, aí teu coração pra comemorar esses 109 anos, tá como? Diga aí. Dinho, eu tava ouvindo vocês falarem, até me emociona um pouco, porque esse amor que eu tenho pelo Santa é muito de família, sabe? Meu avô, meu pai, que não tá mais aqui comigo, e eu me lembro muito, assim, quando eu era criança, ele me trazendo aqui. E eu lembro do primeiro jogo que ele me trouxe, em 1993, sabe? E a emoção aflora, assim. Ver isso aqui me deixa muito emocionada, de verdade. Porque são memórias vivas da gente aqui, sabe? Não é, o Santa Cruz, ele não é só perder em campo, ele não é só essa tristeza que ele dá pra gente dentro de campo. Ele é isso aqui, ó. Ele é essas pontes, eles são essas memórias que trazem pra gente. E assim, Santa Cruz pra mim é um amor de uma vida inteira. Então, onde ele estiver, no lugar que ele estiver, a gente sempre vai estar lá pra resgatar ele, onde ele estiver. Eu queria fazer um registro também, Nanda, que você se emociona, né? E assim, nesse mês agora de janeiro eu perdi meu irmão, né? E assim, certamente meu irmão era a minha maior referência em Santa Cruz, né? Porque como meu pai era distante de casa, enfim, pelo trabalho, pela vida que ele teve, a minha grande referência e quem me fez Santa Cruz foi meu irmão mais velho, né? Então assim, agora em janeiro ele faleceu, né? E aí eu dedico essa participação e a esses momentos felizes do Santa Cruz, os momentos que eu tive com ele, divertentes, vindo para cá, indo para os jogos com meu irmão. Então, assim, deixo o registro. Eu sei que muita gente vai estar sabendo agora o que aconteceu, né? Porque a gente teve muita descrição com isso, era um desejo dele. E é um perfil, embora não pareça nosso, de ter muita descrição da informação, mas, assim, sem dúvida, esses 109 anos que a gente comemora agora serão sempre marcantes, porque é o primeiro sem ele, né? Então, assim, meu irmão foi o cara que me trouxe para o estádio de futebol. Eu não sou de Recife, eu vim para Recife, Olinda, né? Para a capital ali em 93, 94. E aí, com 10 anos, que me trazia no estádio era meu irmão mais velho, né? E assim, esse é o primeiro aniversário do clube sem ele, né? Vai ser um ano muito difícil, porque vai ser um ano de tudo a primeira vez, né? Então, assim, é o primeiro aniversário do clube sem ele, foi o primeiro aniversário dele sem ele estar aqui, né? Essa semana eu tive o aniversário da minha sobrinha, que é filha dele, foi o primeiro dela sem ele também. Então, assim, eu acho que embora seja um momento de muita tristeza pra gente, da família, etc.,
Eu acho que é um momento da gente lembrar de quem passou também. E aí eu sempre faço a referência, e aí eu gosto muito de carnaval e me meto muito com carnaval. E já não queria fazer carnaval tem 2 anos, né? Na rede social eu brigava lá com todo mundo e eu dizia que não queria. Mas porque é trabalho, enfim, porque me consome muito. E vai ser um carnaval estranho, um carnaval atípico, né? Por tudo que a gente passou e pelas pessoas que deixaram, que a gente deixou, que ficou pelo caminho, né? Por conta da pandemia também. Sim. Então acho que é importante deixar esse registro também de quem é Santa Cruzense, quem foi, quem passou e quem ficou pelo caminho, né? E eu acho que um momento como esse hoje, que é o momento do aniversário do clube, é o momento da gente lembrar dessas pessoas também, de lembrar quem passou, né? E aí eu vou deixar o registro aqui de Naná, né? Que é Naná, nosso gordinho lá do Minha Cobra, né? Da Sanfona Coral. Motorista da Kombi Coral. Da Kombi Coral, da Kombi que foi para Medellín, né? E esse é o nosso piloto, né? Então, tem muita referência aí, tem muita gente boa que nos deixou nesses últimos tempos, né? Então, acho que o aniversário ele é um momento da gente lembrar dessas pessoas também. Obviamente, quando a gente for para o carnaval, para o arrastão, a gente vai lembrar também dessas pessoas, porque são pessoas que são importantes e que foram importantes. Eu acho que, como a Fernanda falou, assim, o Santa Cruz ele é construído por essas pessoas, né? Pela relação que as pessoas têm com o Santa e com a memória que o Santa Cruz tem. E eu sempre costumo dizer, Dinho, assim, que o Santa Cruz é aquilo que a gente quer que ele seja, é aquilo que a gente imagina. Então, pra gente também, o Santa Cruz, ele é muito mais alegria do que tristeza. É verdade. Né? E acho que os títulos não representam só isso, né? Eu acho que a casa da gente, o Arruda, a gente fazer esse registro aqui na Sala Troféus, eu acho que é uma celebração dos históricos. Eu falei isso, eu postei botei uma provocação barata lá no Twitter esses dias aí, né, dizendo assim que na Sala de Troféu nós honramos os históricos, né? Como o João Cachero, tá aqui a camisa dele, como o Disseu Paiva, que a gente tem que render homenagem para essas figuras em vida, né? Então, assim, independente da concepção que a gente eventualmente possa ter, diversa, né, desses homens, eles são homens históricos e foram homens históricos. E aqui na Sala de Troféus a gente honra esses caras. João Cachero, Rodolfo Aguiar, Antônio Luiz Neto vai acontecer, e outras pessoas que passaram e que nos deixaram. Por exemplo, eu queria fazer o registro aqui de hoje o conselho é muito contestado, né? Mas eu queria fazer o registro de um grande homem, um grande conselheiro, um grande colaborador, foi o professor Aprígio, né? O professor Aprígio nos deixou na pandemia também, né? Foi um grande colaborador do Santa, foi um grande conselheiro, e é um cara que deixou e deixa saudade. A gente lembra do professor Aprígio todo dia que a gente tá aqui, lembrando como ele falava alto, né? Verdade. Mas é isso, eu vou parar, porque senão eu vou ficar falando aqui, lembrando das pessoas que partiram. Ele fica só escutando aqui, velho. Deixa eu só fazer uma observação. Deixa a observação. Não é finados. Exato. Mas só para fazer uma observação. Todo o hate do mundo pode ser que a gente sofra como já sofreu por essa camisa estar aqui. Mas como hoje a gente vai falar de história, né? E quem faz a história são as pessoas, não é o concreto. Não é o metal, são as pessoas. João Cacheiro é um cara que fez a história, que fez o Santa Cruz ser o Santa Cruz. Então aqui, para se ter uma representação de todas aquelas pessoas que fizeram Santa Cruz, que fizeram história, que hoje eles não estão aqui com a gente, eles não têm como comemorar esses 109 anos que a gente está comemorando hoje. E é muito justo lembrar deles e homenageá-los, já que não se fez em vida, que é o mais importante, como tu fala, Ezequias, é sempre importante que na memória do tricolor a gente saiba reverenciar e prestar homenagem àquelas pessoas que fazem o Santa Cruz ser Santa Cruz e que constrói esse clube. Porque eu repito, o Santa Cruz não é feito de podcast, o Santa Cruz ele não é feito de microfone, de concreto, nem dos metais de todos os seus troféus. O Santa Cruz é feito de pessoas. Pessoas que conquistam os troféus, pessoas que constroem. Que ajudou a construir a arquibancada aqui, ó. Exatamente. Meu avô sempre fala. Eu saía lá do PICEP com os tijolos nas costas, Verdade. ia lá pro Arruda pra construir aquela arquibancada. Ficava lá assistindo treino. Ele já falou, ele disse que já foi roubado a bicicleta, mas ele veio pra cá. Já perdeu não sei o que da mãe dele, de perder dinheiro. Mas tava trazendo aqui os tijolos pra cá. E, tipo, assim, a primeira vez que eu entro aqui por mais, sei lá, quantos anos que eu venho sozinho pro Arruda. Eu já tive a oportunidade de entrar aqui, mas é a primeira vez que eu entro aqui na Sala de Troféu. Então, tipo, eu tô aqui, eu tô lembrando só de história do meu avô, que ele conta, e dos meus tios também. Então, sei lá, Santa Cruz é que nem um dia, acho que foi 2018, 2019, que tu fez aquele copinho do arquibancada. Sim. Que tu pedisse pra cada um falar uma palavra. Eu escolhi amizade. Porque Santa Cruz, pra mim, é tipo, eu fiz muitos amigos. Amizade e família é o que eu tenho que falar assim de Santa Cruz. Pô, até
Não precisa nem pensar, na verdade. Mas pra mim, Santa Cruz é amizade de família. Por mais que tenha todas essas desavenças em campo, enfim. Que assim, né? Se a gente for parar pra falar de futebol, É uma alegria, história. alegria. Vai no alto. Mas enfim, é emocionante estar aqui, comemorar mais o aniversário do Santa Cruz. Eu até já contei a história de quando o Dinho me convidou pro Arquibancada. Tava com quadro de depressão e tudo. E eu aceitei o convite mais pra sair de casa. E encontrei muitos amigos e, enfim, me ajudou muito a sair de onde eu estava. Então por isso que Santa Cruz é importante em vários níveis na minha vida e de outras pessoas também. É o que eu digo, o Santa Cruz ele tem essa característica de unir as pessoas, de criar laços, de criar pontes, de remeter as pessoas importantes, né? Como o Zequias falou do irmão, eu falei do meu pai, me emocionei. Porque não tem como você não se emocionar quando você pisa nesse concreto aí. Você vem na tua memória aquele golaço de Luizinho Vireira, vem na tua memória aquele segundo gol de Reinaldo, vem na memória o gol de Caça-Rato contra o Betim, né? Aquela multidão emocionada, né? Vem as grandes narrações também, né? Que acabam mexendo com a gente. Vem essa bonita aqui, né? Um dos maiores títulos nossos aqui. Lá em Campina Grande eu não pude ir. Na verdade, não foi nem que eu não pude ir, Dinho. Na verdade, é uma história até engraçada. Eu me lembro que na época todo mundo amanheceu aqui nessa porta. Eu só me lembro do WhatsApp rolando, né? Todo mundo já nessa porta. Ezequias, Erlane também. Chegaram bem cedinho na fila para comprar o ingresso. Vamos, Nanda, vamos embora. Meu pai e minha mãe, não vá não. Não vá não. Eu disse, olha, boca de pai e mãe é danada. Deixa eu aqui mesmo. E eu me lembro, Dinho, que quando o Santa Cruz fez o gol do empate... Não, quando o Campinense fez o gol, eu lembro que o vizinho da frente, meu pai era muito pacífico, muito tranquilo. Meu pai era uma pessoa muito tranquila. Não gostava de provocação. Eu me lembro que o vizinho da frente torcia pelo rival e quando o Campinense fez o gol, ele vibrou e ele sabia que a gente era Santa Cruz. E eu me lembro que quando o Arthur fez o gol, meu pai não se controlou. Voou cadeira, ele gritou pro vizinho. Atitude correta. Ele gritou pro vizinho, chutou cadeira. Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Só que, e ele com 50 e tudo mais, só que o coração dele não tava aguentando. Ele disse, eu não aguento mais assistir esse jogo. Vamos sair? Vamos sair porque meu coração não tá aguentando. E olha que ele tinha anos de Santa Cruz e tudo mais. E eu lembro que a gente saiu de casa, e eu lembro que teve uma hora que ele parou o carro, ligou o rádio e estava lá na narração do Haroldo Costa dizendo que a gente tinha sido campeão do Nordeste. Depois de tudo que a gente passou, né? E fora 2015, quando a gente subiu, que eu me lembro que a gente se jogou aqui nessa piscina. Então são tantas histórias boas que acabam não fazendo a gente esquecer das coisas ruins, mas acabam que passam por cima das coisas ruins que a gente acaba vivendo. E hoje a ideia é a gente passar com o rolo compressor em cima das coisas ruins. Pauta positiva! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Mas é engraçado que todo mundo tem uma ligação, né? Não dá pra ser torcedor de Santa Cruz. Obviamente que deve acontecer com outros clubes, assim. Mas você não se sustenta, por exemplo, você ser uma pessoa que você vem sozinha ao Arruda por 30 anos. Não rola. Você vem com seu pai, se você vir sozinho, Tu faz amigo. Eventualmente tu vai encontrar alguém aqui que vão ser amigos seus pra vida toda. Eu acho que a gente brinca. O grupo que eu mais falo no WhatsApp é grupo de gente que só se conheceu na Arruda, entendeu? Eu tenho meus amigos de infância, eu tenho meus amigos... Mas assim, hoje os grupos do WhatsApp que eu mais falo são grupos relacionados ao Santa Cruz. E acho que pega muito, né? Eu acho que todo mundo fala, se emociona. Pô, minhas lembranças maiores que eu tenho de infância com meu pai é de Santa Cruz, entendeu? Assim, é a gente no estádio. Isso por bom e por ruim, entendeu? É tipo, a gente jogado na sarjeta depois de uma grande derrota, ou a gente comemorando um título, porque a gente tava aqui, entendeu? Então, assim, a relação que você tem com a sua família, a relação que você tem com seus entes queridos, a relação que você tem com os seus amigos, o Santa Cruz tá no meio. Seja sua família reclamando que você deixou de ir pra aquela festa porque veio pro Arruda, Chá de bebê, chá revelação. Eu sei, menino nasce todo ano, esse jogo só vai ter hoje. E eu sei lá quando é que Santa Cruz vai jogar a Copa Sul-Americana de novo. Eu tenho que ir. Minha primeira viagem de avião foi por conta do Santa Cruz.
pra ver perder lá em Fortaleza. Pra ver apanhar do Ceará lá de 2-0. E assim, eu tenho um tio, eu gosto até de falar dele, que assim, ele é Santa Cruz, assim, boa parte da minha família é toda Santa Cruz. E ele é tão doido pelo Santa Cruz que, por exemplo, se o Santa Cruz tá vencendo e tá no final do jogo, ele desliga a televisão, desliga o rádio, aí diz que tá passando mal, tô passando mal, pelo amor de Deus. Aí começa a me mandar mensagem aqui dentro do estádio, e aí, como é que tá o jogo? E às vezes a internet não pega, e quando eu chego em casa, tá calma, ele, agora eu tô. Meu Santa Cruz dá. Se eu não ver o jogo, é que eu começo a passar mal. Poxa, Não. você tá interrogando, você não olha isso. Meu irmão, será que Mas tá é uma ganhando? curiosidade. E agora, como é que vai? Mas é curiosidade, eu já fui pro cardiologista por causa de Santa Cruz. Porque teve um dia que eu tava vendo o jogo, aí tem uma pontazinha aqui, aquele jogo emocionante que tem, né? Acho que foi contra o ABC, que foi o William que fez o gol no último minuto, eu não lembro se foi contra o ABC. Vocês lembram? Mas enfim, foi um recente. Contra o CRB. Foi na arena ou foi aqui? CRB. Foi aqui. Não, CRB. Foi isso gol de mesmo. cabeça. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. CRB aqui no Arruda. Depois desse jogo, eu senti uma dorzinha aqui, eu fiz, sabe o que é mais? Deixa eu marcar o cardiologista só pra saber se eu tô bem, se dá pra ainda acompanhar esse time, porque dá não, tô dando muita emoção. Mas se Ai. você é Santa Cruz, você não sofre do coração. Não, e assim, você às vezes não tem noção do que você faz, das coisas que você pensa, porque assim, eu me casei agora, né, ano passado, final do ano passado, e aí quando minha esposa marcou a data, não sei o que, esse dia 18, já olhou se tem jogo do Santos? Pelo amor de Deus, o que é que tu tá pensando de mim? Mas assim, talvez, entendeu? Porque é isso, você fica triste muitas vezes, você se decepciona. Muitas vezes. Mas, velho, assim, não tem explicação, sabe? É uma besteira que você vem aqui. A gente tava conversando com o Arthur, que certamente vai contribuir aqui pro nosso programa, mas ele disse, pô, Santa Cruz empatou com o Maguari, mas eu gostei. Eu vi muita gente, eu conversei com muita gente, uma galera que só vejo em rede social. Tipo, o estádio é o ambiente e é o Santa Cruz. Então, assim, a gente não precisa de muito para ser feliz com o Santa Cruz. Ótimo que se a gente ganhasse mais, que a gente, né, conseguisse mais coisas, mas eu acho que muito mais importante do que resultado são importantes, tá? Eu sou a pessoa que mais critico quando o resultado não vem, mas é todo o entorno. Eu acho que o entorno é muito importante do que a gente tem aqui. Hoje, sei lá, se eu venho no estádio, eu conheço 50, 60, 70 pessoas assim, bem. E, caramba, eu acho que é muito difícil você ter uma proximidade com muita gente, assim, um círculo de amizade. E é isso, velho. É um monte de doente por isso aqui. E tá todo mundo correto, porque é o que tem que ser. Qual a primeira lembrança que vocês têm com Santa Cruz? Ezequias. Rapaz, só para fazer um complemento, assim, a gente voltou aqui, tá na volta do lance do estádio, de frequentar o estádio, porque o que acontece? Em 2022, a gente ainda estava voltando muito devagar e com muito medo por conta da pandemia, né? Do pós-pandemia, ou da pandemia naturalizada, digamos assim, porque a pandemia ainda está por aí, né? Mas assim, que saudade eu tava, por exemplo, e eu vou falar aqui um absurdo, viu, Dinho, que pode repercutir muito mal, mas de chegar aqui, por exemplo, e ver o cambista, velho. Corta alegria! Vê. Porque foram 2 anos muito tristes, né? Assim, teve a pandemia e o pandemônio, né? Aí, assim, o que acontece? Ei, pô, peraí. Ele tá aproveitando esse programa pra acabar a arquibancada de vez, tá ligado? A ideia dele é essa. Não, mas assim, porque teve a pandemia e o pandemônio, né? O pandemônio foi 2021 e tudo o que fizeram com o clube, né? Vamos ser muito claro, eu não tenho problema nenhum de falar isso, Dinho. Pode deixar a pauta espinhosa pra mim, mas tudo bem. Mas veja, a gente passou por um momento de muita tristeza, que é o momento do afastamento do clube, né? E aí quando a gente, em 2022, né, final de 2021, em 2022 a gente começou a ver o cachorro caramelo na sede, tá ligado? As camisas falsas ali no canal, entendeu? O cambista ali enchendo o saco. Então, assim, as coisas começaram a ser construída uma nova normalidade, novo normal, né? E assim, é a volta do clube e a volta da relação da gente com o Santa Cruz, né? Obviamente, a gente tem as críticas ao cambismo, né? A maneira como eles se comportam. Tem essa aqui, alguma crítica? Muito, várias críticas. Tem vários... O ingresso é muito caro nele, né? Enfim, é uma relação que precisa ser discutida mesmo, assim, resolvida. Mas isso é um... Sem brincadeira.
Eu tenho ideias pra cambista, viu? Sem excluí-los, inclusive. Mas isso é pauta pra outro programa. Tem um presidente que diz que eles podem ser agentes do Santa Cruz. Mas veja, tirando isso, eu não me lembro a primeira lembrança que eu tenho do Santa, porque eu não tenho uma relação de vir criança pro Santa, né? E aí eu comecei a vir com 11 anos, 10 anos de idade. Antes disso cheguei a vir, mas era pequeno, enfim, naquelas caravanas do interior que vinham de vertentes pra cá, enfim. Mas não tinha essa relação. Mas assim, as lembranças que estão mais claras na mente é 95, 96, jogo contra a Águia, entendeu? Esse amistoso, contra o Destilaria, que ainda existia, né? Que é lá do Cabo de Santo Agostinho. Contra o Centro Limoeirense, esses times que hoje sequer estão ativos, né? Então, assim, eu não tenho uma lembrança muito clara de quando foi o primeiro jogo, uma lembrança mais marcante. Agora, é óbvio que quando a gente vive o título, a gente tem outra relação, né? A gente marca de outra forma. Então, sobretudo 2005. Por que 2005 e por que já tão velho? É porque, primeiro, era um período de muito sofrimento, né? Que eram 10 anos sem título. Então, a gente foi campeão em 93, que é emblemático, de Célio. É o jogo da Copa de 50 do Santa, que todo mundo diz que estava lá, tá ligado? Exatamente. Que estava lá e que não saiu. Então, assim, tinha 300 mil pessoas naquele jogo, porque todo mundo estava lá e estava com o pai e não saiu. E o estádio esvaziou, mas ninguém saiu, não. Exatamente. Então, assim, que é o jogo da Copa de 50 do Santa, né? Que todo mundo diz que estava. Então, assim, 93 a gente foi campeão, 95 a gente foi campeão pernambucano, e depois disso só 2005. Em 2005 eu já era adulto, eu já tinha 20 anos. Então, assim, era uma relação de muito sofrimento, né? De estar na escola no primeiro grau, no ensino médio, sofrendo, o Santa Cruz não ganhava, era uma confusão. E em 2005 a gente foi à forra, né? Teve um grande time, foi campeão invicto, inclusive em Petrolina, como é o Santa Cruz nessa rodada de agora também, né? Então, por conta disso, eu acho que 2005 é um título marcante. E é um time que a gente lembra até hoje, né? Por tudo que jogou, não é só pelo que conquistou do título e do acesso, né? Foi um time que jogou muito e revelou muitos bons jogadores, como a gente lembra de 2016, né? Então, assim, eu não lembro exatamente, Dinho, qual é a minha primeira lembrança, não, assim, de que jogo foi o placar, não lembro de nada disso. Porque as referências que eu tenho eram de jogos amistosos. Por exemplo, não era nem pré-temporada, era de preparação para o Campeonato Pernambucano. Mas, assim, de jogos e etc., eu não tenho essa referência, não. Agora, certamente 2005 foi um ano marcante, porque foi aquele ano que eu fui para todos os jogos, praticamente, né? Em casa e muitos jogos fora também. Então, foi uma lembrança boa que eu tenho. E os jogos de grande torcida, né? 98, aquele jogo com Volta Redonda, com o Santa Cruz, naquela época já estava brigando para não cair para a terceira, né? 98, 99 foi marcante também, porque foi aquele time que lembra um pouco desses atletas que a gente vislumbra, inclusive o filho de Marcelinho, né? O Marcelinho do time agora é o filho de Marcelinho de 99. Então, o time... Sério? Sim, Sério? sim. Né? Marcelinho é filho de Marcelinho, de 99. Informação. Aqui tem furo jornalístico, você que não sabe. Pois é, então assim, esses meninos agora lembram um pouco daqueles de 99, né? E aí, certamente, 99 também foi marcante, né? Por tudo que aconteceu, né? Eu tenho muito cuidado quando eu falo de ex-jogadores e ex-ídolos, né? Porque a referência do ídolo é muito subjetiva. Mas, assim, tem jogador que tá na parede, mas que jogou pouco e não ganhou nada, né? Não vou dizer nome, porque, enfim, esse não é o meu papel e eu jamais vou agredir a história de um atleta que tenha jogado um jogo que seja. Mas quem fez a diferença em 99 foram os atletas da base. Os jovens, sim, etc. Sim. Né? E em 99 o Santa Cruz tinha aquela estigma, né, de Barcelona do Nordeste, grande campanha de sócios, Jonas Alvarenga, né, vamos trazer Mancuso, Almandós, Paulinho McLaren, eu etc. Entendi totalmente. Luiz Carlos. Não é? Luiz Carlos e tal. Um zagueiro que tem o nome no diminutivo não pode prestar. Voltando aqui. Mas voltando, assim, falando de primeiras lembranças, são várias, na verdade, porque se você me perguntar, você lembra alguma coisa quando você tinha 6, 7, 8 anos de idade? Pouquíssimas coisas, e assim, quase todas são jogos no Arruda, né? Meu pai começou a me trazer ao estádio em 98, assim, não vim muito jovem pro estádio, eu tinha 7 anos já. Então, eu vejo aqui, bebê, criança de colo, vim pra jogo, não rolou isso comigo, né? Eu já tinha 7 anos, mas as primeiras lembranças são basicamente disso, né? Eu acho que
Eu lembro muito do primeiro jogo, muito assim, flash, do primeiro jogo, porque eu me espantei. Meu pai disse, não, vou levar ele pra geral, e era um jogo à noite. Tipo, criança, né? Ele me botou lá em cima. Quando eu entrei no estádio, assim, que você vê aquele negócio todo iluminado, era o tempo que a Philips tinha trocado as torres aqui, tipo, era iluminação absurda. Eu entrei naquele negócio ali, eu fiquei, caramba, como é que pode, né? Como é que pode isso aqui? Aí, criança, né? Eu lembro da primeira vez que eu vim na Arruda, justamente por isso. Eu não lembro do jogo em si, não lembro quem fez o gol. Eu lembro de ter me espantado com o estádio iluminado. E basicamente é isso. Eu tenho lembrança desse jogo contra o Flamengo, porque eu acho que foi a primeira grande chuva que eu tomei na vida, assim, que tipo, eu não lembrava de ter tomado uma grande chuva, porque sempre que você tava na chuva, sua mãe, menino, entra, não sei o que, você não ficava exatamente na chuva, mas naquele jogo ali foi basicamente 2-3 horas embaixo de chuva. Então, é outra lembrança que você tem. E como o Ezequiel falou, eu me tornei torcedor do Santa Cruz em 98. E eu lembro muito de 2005, porque eu virei torcedor do Santa, né? Me entendi como torcedor do Santa sem nenhum título, basicamente, né? E o primeiro vem em 2005 e é marcante. Eu lembro aquele ano em particular, eu vim muito ao Arruda. Vim bastante, assim, na campanha da Série B eu acho que eu só não vi um ou outro jogo e lembro de muitos detalhes, muitas coisas, apesar de que eu já era um pouco mais velho, né, 2005 já tinha 14, mas lembro de muita coisa e uma grande satisfação minha foi a gente refazer um programa em 2005, sobre o time de 2005, na época da pandemia, que ia passar o jogo na TV e tudo mais. E aí, até com a ajuda de Pierre aqui, a gente conseguiu o contato de alguns jogadores, falou com outro. Cara, aqueles caras eram meus heróis, assim, e eu tava conversando com eles, ele respondendo. Falei com o Valença, um cara muito educado, assim. Valença tinha aquele negócio de ser o cara bruto, né? De ser o zagueiro que bate, que não sei o... Pô, o cara super educado, super gente fina, super tranquilo. Falava muito bem, assim, um cara, assim... Dá de 10-0 nos jogadores que vão dar uma entrevista agora, sabe? E ele tinha aquela fama de ser bronco, de ser um cara do interior e tudo mais, mas é um cara, assim, nota 1000. Falei com o Reinaldo, falei com o Rosenbrink. Rosenbrink é aquele personagem, todo mundo sabe que é, né? Tipo, o mago da bola, mas também atendeu a gente. Só bala que não quis falar. Mas tudo bem, a gente releva porque o homem rodou demais. Falei com o Reinaldo, a gente conversando assim, mandei um áudio, até ele se emocionou, lembrando das coisas. Eu também me emocionei do lado de cá. E tipo, quando eu era criança, eu queria ser Reinaldo. Depois eu descobri que eu não queria mais, mas assim, eu queria ser Reinaldo, né? Fazendo 2 gols no Arruda, numa decisão. Pô, eu quero ser esse cara aí. Mas de primeira lembrança, eu acho que é isso. E são todos os momentos, né? Eu tô dividindo aquilo com meu pai, eu tô dividindo aquilo. Não tinha tantos amigos aqui de Arruda. Era muito mais eu e meu pai vindo pro estádio, mas assim, são lembranças sensacionais, assim. Principalmente quando a gente remete 2005, foi um ano perfeito, basicamente. A gente não ganhou a Copa do Brasil porque, assim, não tinha que ganhar. Mas de resto que a gente teve pra jogar foi e não ganhou a Série B, né? Porque a gente vacilou no jogo outro. Mas, cara, quando você lembra assim, eu acho que vou sair correndo aqui. Vou dar todo o meu dinheiro ao Santa Cruz pra sair dessa situação. E cá pra nós, viu, Felipe? A gente fala muito do time de 2015, 2016, mas em termos de futebol, acho que o de 2005 era muito redondo. Jogava muita bola. Era absurdo. Assim. Era o time a ser batido. Naquele mesmo ano, com assim, São Caetano forte, que era forte, mas o Santa Cruz... Na Série B era Santa Cruz e Grêmio, mas pô. eu digo, assim, Santa Cruz e 2005, Grêmio. Santa Cruz e Grêmio e tal. Mas em 2005, quem ganha a Copa do Brasil é o Paulista de Jundiaí. E o Paulista joga com Santa Cruz aqui na rua e leva um vareio de bola. Exatamente. Sabe, o jogo acabou 2-2, assim, porque a gente falhou 2 vezes na defesa, assim, mas 2-2. Eu acho que o Santa Cruz tinha totalmente condições de ganhar a Copa do Brasil naquele ano. Inclusive, o Santa foi campeão moral da Série B daquele ano. Porque não foi por foi conta o time que fez mais pontos, né? Exatamente. O time que ganhou, teve mais Só vitórias. teve Aí teve a Batalha dos Se fosse- Aflitos ali que acabou com... Se eu não me É o regulamento. engano, se eu não me engano, assim, se a memória velha já não esteja falhando, parece que o Santa Cruz só perdeu 5 jogos naquele campeonato. aí eu não 3 vou pro lembrar. Grêmio, mas... Mas é isso. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente sabe que quando bota manga longa, aí é bronca pro Santa Cruz ganhar. Quando bota também de manga comprida, Se for pro você sul, já meu sabe filho, que o se tiver fogo frio em vem. São Paulo também, se tiver frio na parte do sul, mais pro sul derrota. Mas só pra complementar, é quando a gente vê que
assim, dá orgulho, né, da gente lembrar dessas coisas. Dá orgulho você lembrar do time de 2005. Lógico que é muito pelas vitórias, é muito pela a invencibilidade enorme que conseguiu, né? Porque o time poderia ter ganho uma Copa do Brasil e tudo mais. Mas assim, fortalece. Aquele ano fortaleceu muitos tricolores que hoje também estão voltando à Arruda, mesmo com não tem as mesmas glórias daquele tempo. Aquele ano fomentou, sei lá, 100 mil tricolores aí participativos na vida do clube, né? Que estão até hoje por aqui, uns mais afastados, outros que ainda vêm todo joguinho arrastando a burrinha pra cá. Mas sempre tá olhando Santa Cruz. Mas sempre estão por aqui. Então, esses anos são importantes para a afirmação do clube como um todo, né? Inclusive, Dinho, aproveitando o aniversário do clube, aproveitando essa pauta positiva, vamos jogar pra cima. Quem tá aí no YouTube, chega aí na caixinha de comentário, diz assim, ó, o que eu me lembro do Santa, a primeira lembrança é, ou então o que eu gostei do Santa, o que me trouxe a ser Santa Cruz. Ou você vai lá no Arquibancada Coral, no Twitter e marca a gente, no Facebook, Instagram. Comente, jogue pra fora, abra o seu coração, porque assim, você tem um dia no ano pra fazer isso de uma forma lúdica, de uma forma totalmente irracional, então faça, abra o seu coração aí, exalte seu orgulho de ser Santa Cruz. Então, depois a gente vai ler os comentários, a gente pode até fazer outro programa pra comentar, né, pra jogar esses comentários Dia aqui. de terça-feira dá pra comentar os comentários. A gente faz não uma lida dos comentários aí, porque a gente sabe que tem muita história legal, tem muita história bonita, muita história que envolve família, tem muita história aleatória, mas assim, é importante que todo mundo abra o seu coração um pouquinho e jogue pra fora. Quem sabe, né? Dar uma diminuída no ódio é sempre importante. Uma confissão. Quando eu era criança, bem pequena, né, eu não entendia nada de bola e de futebol e etc. Aí eu era alvirrubro. Mas veja bem, eu era alvirrubro por quê? Porque eu tinha um primo que eu admirava muito. Músico, tal, não sei o quê. E eu admirava muito. E isso era 4 a 5 anos. Pô, aí, infelizmente, ele é alvirrubro. Né? Então eu ficava, Náutico, aquela coisa. Não acompanhava nada de jogo, etc. Mas ficava Náutico. Até que uma tia, irmã da minha mãe, que eu nem imaginava que vinha pra campo, que era Santa Cruz. Te deu a camisa? Não, me trouxe pro Arruda. Tinha um amistoso com sei lá, acho que tinha 50 pessoas aqui dentro. Vazio o estádio. Mas quando eu entro na geral, que eu passo da entrada, que eu vejo o Arruda, eu fiquei, meu irmão, que parada grande é essa, meu? Eu fiquei doido. É a primeira impressão. Assim, quando você vem criança, é a primeira impressão. Exatamente, aquela imensidão, cara, um colosso, etc. Exatamente. Meu irmão, que negócio maravilhoso. Eu vou vir pra aqui todo jogo na minha cabeça. Todo jogo eu venho, todo jogo, que coisa boa. Ainda sem ter aquela ideia de não, vou torcer pra esse time, vou ser Santa Cruz. Só que eu passei a vir mais e mais jogos. Né? E acabou que tipo... Santa Cruz, pô. Tem como não. Desculpa, eu tava monopolizando, mas só pra não perder o gancho. Eu tenho uma história também de ser misto, né? Eu morava no interior, sou de escada, sou do interior do estado. Mas calma, misto eu sou até hoje. Mas aí é um problema errado seu. Você continua errado porque você quer. Mas deixa eu contar a história. Palmeirinhas. A pauta não é essa, a pauta não é aí, essa. Aí, no interior e tal, você sempre tem aquele negócio, né? Porque na escola todo mundo tem 2 times. É um time daqui e um time de São Paulo. Se você não tiver 2 times, você tá errado. Entendeu? Aí eu era Palmeiras e Santa Cruz. Aí ali, não sei o quê. Deixa eu terminar. A história só melhora. Inclusive, tem uma reverberação agora, mas tudo bem. Eu sempre fui Palmeiras, assim, né? Palmeiras e Santa Cruz e tal, aquele negócio. Aí meu pai dizia, que ser Palmeiras e Santa Cruz, que não sei o quê, que ser não sei o quê. Aí eu ficava nessa, não, tá certo. Aí ele fazia, se jogar Palmeiras e Santa Cruz, empate, né? Empate. Quis o destino que o Palmeiras caísse pra Série B em 2003. E aí, Palmeiras e Santa Cruz na Arruda, meu pai fez, vamos. Se você comemorar gol do Palmeiras, eu mando a turma dar em você lá dentro. Virou Santa Cruz. Não, totalmente aleatório. Ele não ia fazer isso lá, né? Mas basicamente a gente tava lá. Nada que tá Felipe voando pra dentro do canal. Peraí, pô. Então, aí o Palmeiras faz 1-0 naquele jogo. Aí, tipo, meu pai gosta de tirar onda. Tá feliz, né? Ficava batendo assim, desculpa. Tô feliz não. Aí o Santa Cruz vira o jogo, né? E o Palmeiras faz um gol no final. Wagner Love. Que eu digo que reverbera agora.
Aí quando o Wagner Love faz o gol, ele vem pra torcer Santa Cruz e dá dedo. Aí aquilo ali eu absorvi. Aí quando meu pai, e aí, gostou do empate? Eu quero que o Palmeiras se foda! Eu quero matar Wagner Love. Até hoje eu odeio. No clássico agora esse ano, eu quero que alguém... Eu não disse isso não. Que alguém quebre ele. Mas... Se o Santa Cruz Quebrar pode no até sentido perder. futebolístico. Não, Você dá uma cheirada assim. Os estiramento ganhar da- de 4-0 os estiramento da coxa. Pô, entendeu? Vamos mostrar as Coisa playlists. boa. Mas Tranquilo. aí é assim, é aquele negócio, né? O misto morreu ali, sabe? Porque o jogador do time que eu achava que eu gostava, eu dei pra torcer Santa Cruz. E eu era torcer Santa Cruz. Então, assim, se lasque agora, entendeu? Ah, pois eu era. Que Santa- se lasque. Pois eu era Santa Cruz aqui, Palmeiras em São Paulo, aí era Vasco no Rio, era Grêmio. Era Grêmio. Eu juro a você, eu tinha né, um time em cada estado praticamente. Década de 90, jovem, a gente só via os campeonatos de Rio, verdade, São é Paulo, verdade. uma coisa ou outra do Não, nem do década de Sul. 90. Todo mundo que... Não vou dizer até hoje, mas até recente, que é do interior, antena parabólica, só vê a campeonato do Mas Sul, na pô. capital, na TV aberta, a gente assistiu o Paulistão, pô. Verdade. Sim, eu ainda lembro. Tava passando... Era Santa Cruz e alguém no Pernambucano, mas na TV tava passando, sei lá, era Fluminense e Volta Redonda. Era um negócio- Na verdade, isso que Israel falou é importante. Na verdade, só veio passar mais a questão do campeonato pernambucano graças a um grande jornalista, narrador esportivo, que foi Luciano do Vale. Exatamente. Que Luciano do Vale, ele Brigou pegou pra que o campeonato pernambucano fosse transmitido e foi um grande campeonato pernambucano. Né? Foi um grande campeonato e depois aí a Globo veio, comprou, a partir daí a Globo comprou o campeonato pernambucano, voltou a transmitir tudo É mais, outra mas coisa. outra inclusive, coisa, né? futebol era na Band e no SBT. É. Futebol era Band e SBT. E outra coisa. basicamente. O Santa Cruz também fomenta o bairrismo pernambucano, né? Se vier aqui um torcedor misto pro lado... Que é isso? É a vergonha, né? Tu é a vergonha do Nordeste. Misto de verdade, pô. Não, Misto de mas você verdade, é eu misto, brinco. você é misto, Não, você eu é gosto muito do Palmeiras. Por quê? Eu crescia vendo o jogo do Palmeiras. Cresci vendo o Palmeiras ser campeão em cima do São Paulo. Eu então, também tipo, cresci, mas depois que o criar Wagner relação. Love fez aquilo, eu vi. Aí Eu torci nele contra quando ele jogava no Flamengo, eu torci contra. Quando ele jogava no Corinthians, eu torci contra. Agora que ele tá no esporte, meu filho. Aí- Todo dia. Naturalmente já torce contra. Enfim, é a vida, é a vida. eu assim, minha memória, assim, eu já acompanho no Santa Cruz desde 93, né? Eu já tô entregando a idade, né? Um pouquinho. Mas eu era muito pequena, né? Na verdade, minha memória viva, mais como torcedora do Santa Cruz, foi o campeonato da Série B de 1999. A partir dali, eu me considero realmente uma torcedora do Santa Cruz, porque a partir daquele ano, eu comecei a vir... acho que naquele ano eu vim para todos os jogos do Santa Cruz dentro do Arruda. Quadrangular final, os primeiros jogos, né, a primeira fase, a fase do quadrangular final, aqueles jogos emocionantes ali, né, que fazem a história. E aquele time, assim, me chama a atenção até um pouco mais do que o de 2005, porque a qualidade técnica do time não era lá essas coisas, né? O Santa Cruz chegou a temer cair para a Série C em alguns momentos naquele campeonato. Santa Cruz acredito que ele estava em 8º. Ele conseguiu se classificar. Não, ele não estava em 8º, ele estava em 10º. Ele conseguiu se classificar entre os 8. Dos 8, ele ia pegar o melhor time do campeonato em 3 jogos. Conseguiu vencer o bicho-papão, que era o São Caetano. Todo mundo já dizia como certo que o São Caetano, uma vaga já era do São Caetano. Tanto é que o São Caetano depois, né, fez um campeonato, 2000 é vice-campeão da Copa João Avelange, né? Isso. Então, assim, aquele time me marcou muito pela raça, pela vontade, assim, pelo fato de mostrar aquele brilho que o torcedor do Santa Cruz gosta de ver no olho do jogador do Santa Cruz, né? Aquele orgulho de vestir aquela camisa. Então, o time de 99, né, tirando os percalços daqueles que vieram e depois não realmente representaram Santa Cruz, mas os meninos da base que ali jogaram, né? Você tinha garotos ali que queriam trazer a glória para o Santa Cruz, queriam trazer o Santa Cruz de volta para a Série A e trouxeram.
Então, minha referência de time, assim, pra ser torcedora do Santa Cruz, pra levantar esse brilho, foi o time de 99. E eu lembro muito, né, daqueles últimos jogos, e eu me lembro que quando terminou, né, que a gente já tava na Série A, a gente tava assistindo o jogo Atlético Mineiro, e eu não lembro qual era o outro time. E meu pai olhava pra televisão e fazia, eu sou igual a você, eu sou Série A também, sabe? Então, isso foi de arrepiar. Então, assim, minha memória de time, minha memória de jogos foi de 99. Tanto é que a gente tem figuras que ainda aparecem, né? Como o Marcelo Martelotti, eu me lembro do Marcelo no gol, né? Santa Cruz 2, Avaí 2 aqui dentro. Foi o último jogo que ele jogou no gol do Santa Cruz em 99. Né? Então, assim, aí depois veio o Nilson, a figura do Nilson, Janduí, Márcio Alain, do Cláudio Milar, né, que tinha aquela frase no Santa Cruz, ou é gol, ou é uma frase que é bem emblemática que ele usava. A bola, o gol, chuta todo mundo, o zagueiro, tudo. Ele fala um negócio assim, é o gol ou nada. É gol ou nada, Santa Cruz é assim. Então, são figuras assim, que são folclóricas, assim, na minha memória e que me fizeram hoje, plantaram esse amor mais forte ainda que a gente tem pelo Santa Cruz, né? É um time que... E se você, zagueiro de Santa Cruz, está acompanhando esse jogo, esse podcast aqui, quando for jogar contra aquele time lá do outro lado da cidade, Wagner Love. Finge que é a bola, é o gol ou nada. Tamo junto. Menino Raia. O que é que teu coração diz? Eu já ia falar aqui, pô. Eu ia falar do gol de Pipico, pô, contra o Fluminense. Brincadeira. Mas... Memória, pô, boa. Não, memória boa. Memória. Pra uma geração porque assim, que vê muita coisa. O problema daquele jogo foi a cobra inflável. Ah, não, a cobra inflável foi do Ferroviário, né? Foi, ali é outra história. É outra história. Mas assim, eu venho da geração mais recente do Arquibancada, porque, assim, eu nasci em 94, mas primeira vez que eu vim acompanhar o Santa, ficar escutando no radinho mesmo, quando eu era pirralho, assim, foi em 2005. Eu assistia muito jogo, assistia na TV e escutava muito radinho. Eu acompanhei aquela Série B pelo radinho. Eu não tenho memórias, esse jogo, quem fez gol, quanto foi. A memória que eu tenho é daquele jogo que o Náutico perdeu. Porque o Santa Cruz jogou pra caramba. Aquele jogo foi fantástico. Mas a minha memória foi no final. Que eu tava na casa do meu tio, eu tava até com a camisa da Parmalat, foi meu tio, eu até comentei aqui antes de começar a gravar. E a gente tava comemorando por o primeiro título nacional, por Série B e não sei o quê. Aí começou a passar o jogo do Náutico e, pô, não tem como. Alegria. Vou terminar, calma, vou terminar. Não tem como, enfim. Aí aquele dia ali foi raiva, mas enfim. Minha primeira lembrança, assim, vaga do Santa Cruz, de ter escutado o radinho e de acompanhar o time, mesmo não lembrando muito, foi 2005. Mas o que eu lembro jogando, o que eu vi no estádio, o que eu acompanhei, foi, assim, 2015 pra frente. Ali é que eu lembro, eu até vi um jogo contigo, que eu perdi minha sandália ali na entrada, que a polícia segurou a entrada, eu assisti o jogo descalço. Foi aquele foi de 11 Santa da Cruz manhã. e Vitória. Santa Cruz e Vitória, Santa Cruz 11 da e manhã. Vitória. Mas Primeira rodada da Série A. Mas assim, a turma detona o Náutico em 2005, mas esquece de um fator. Que o Náutico deu 6 pontos a gente no quadrangular. Mas aí... Aí é o problema dele. Mas foi 6 pontos certos. Mas foi cada jogo difícil do cara. O Café foi mais tranquilo, mas o do Arruda foi muito difícil. Mas a gente tá com um problema aqui. Sim. Não, peraí. Tu vai acabar. Só vou acabar. Pode falar. Enfim, 2015 foi quando eu acompanhei mesmo, que eu vi o time. 2016 também. Até a final do Copa Nordeste tava quase todo jogo. 2016 depois eu fui pra quase todo jogo também, mas não, a história é alegria, então não vou nem comentar. Mas, voltando a menino da base, eu ainda lembro quando, sei lá, eu voltei do colégio e tava lá no repórter, 2009, Santa Cruz, quase sem jogador, que foi buscar o menino da base todinho que veio, foi 2009 ou foi 2008? 2009, eu acho, se eu não me engano. Em 2009, 2010, né? Principalmente... Aí eu lembro, Renatinho, aí foi a minha geração, assim, de que eu lembro, do menino da base que me marcaram foi exatamente esses, Renatinho, Natan, Gilberto que aquele quase gol que ele fez lá em Rogério Ceni de longe, Everton Senna que fez Lucas chorar. Agora sim. Eu nunca vou esquecer disso. Aí, enfim,
O que eu mais lembro é 2015, 2016, mas assim, o que mais me marcou, o que mais marcaram foi 2005, aquele final. Em 2009, esse time da base que eu acompanhei, que eu falava, pô, o Natan joga muito. Hoje o Gilberto joga pra caramba. Ninguém passa aqui, ó, de Everton Senna. É assim, tipo, eu tenho essas fases, mas... enfim, acompanhando geração por geração. Assim. Olha, tem uma coisa importante que a gente... que nos últimos minutos deu para observar bem aqui, é que nosso amigo Ezequias está quase capotando de sono aqui, então a gente tem que trazer ele de volta pro programa. Conta uma historinha aí, Ezequias, de um fato curioso que aconteceu contigo aqui no Santa Cruz, que tu vivenciou, que tu viu acontecer. E aí, tu tem alguma história pra contar da tua vivência aqui no Santa? Positivo, alegria. Lembrando. Felipe puxou certo aí. Rapaz, é difícil porque no dia a dia, às vezes, a alegria vai embora. Né? Vendo muitas vezes, inclusive, como o torcedor trata o clube, eu acho que a alegria vai e o ânimo diminui um pouco, assim, né? Pra ser muito sincero, Dinho. Mas assim, aqui na Sala Troféus, eu acho que talvez seja uma antessala importante do Santa Cruz, né? Então aqui a gente conhece muita gente e a gente lidar com muita gente, assim, com todo tipo de ser humano, né? Então, assim, desde o cara que chega aqui brigando com as fotos, né? O cara chega na galeria dos presidentes e xinga o ex-presidente, enfim. Amaldiçoa o cara. tem esses momentos. Olha, veja só. Eu não vou falar por uma foto, mas que eu penso. Mas assim, tem momentos muito emocionantes também, assim, né? Quando chega um ex-jogador que procura aqui a foto para mostrar pro filho, né? Pro neto, muitas vezes. Às vezes um jogador que ele chega muito, muito calado e ele, por nós, acaba sendo reconhecido e se envaidece, se emociona, né? Isso aconteceu, por exemplo, com um jogador como Nagel, né? Foi goleiro do Santa, campeão na década de 50. Eu entrei na sala e vi ele sentado numa cadeirinha de plástico ali no canto. Vi, rapaz, que negócio estranho, né? O cara campeão pelo clube, né? Importante, porque ele foi preparador de goleiro, um dos primeiros preparadores de goleiro da história do clube também. E vi o cara sentado na cadeira ali. Eu digo, bicho, vou lá falar com esse cara, né? E eu reconheci ele como sendo quem era, né? Pra mim, uma figura importante, histórica também. Então, Nagel foi uma dessas figuras aí. Mas isso já é fruto do teu estudo aqui, né? Sim. Não é da sua época, basicamente. Não, assim, porque eu tenho o privilégio de poder pesquisar, entender, estudar a história do Santa, né? Então eu tenho o privilégio de conhecer essas figuras de outra forma, né? Obviamente, não os vi jogar. Provavelmente eu sou o mais velho dessa mesa, né? Mas não tenho lembranças Tu olhou pra mim por quê, Nanda? Não entendi não. Eu sei que ele fala que é o mais velho, ele olha pra mim. Mas assim, tem Eu acho que tá aqui entre os três, né? mas assim, tem histórias muito boas assim dessa vivência aqui na Sala Troféus, né? Tem histórias muito tocantes, por exemplo, de uma senhora já muito idosa que veio aqui atrás da foto de um jogador, que é o pai que ela não conheceu, né? Então, assim, ela veio atrás da foto do pai dela, que foi jogador aqui no Santa, que ela nunca o viu, porque nunca teve uma foto, e a gente encontrou a foto do cara para ela, né? E aí demos um exemplar para ela também. Tem aqui, às vezes, o torcedor mais humilde que não tem o celular para tirar uma foto, né? E às vezes a gente tira a foto, imprime e dá pro cara, né? Então, assim, tem coisas que são bem emocionantes, assim, dessa vivência, dessa possibilidade de estar próximo da história do clube, né? Então, eu tenho esse prazer, né? Esse privilégio, inclusive, enquanto torcedor. E aí eu sou torcedor, embora queiram ou não queiram alguns juízes aí, eu sou torcedor sim, sou um colaborador do Santa com muito orgulho, inclusive. Então, mas eu tenho esse privilégio de viver e de conviver com essas pessoas, né? E aí eu vou fazer um reforço para o que foi falado até por Dinho anteriormente, assim. E por FF, assim, que é o lance de que o Santa Cruz ele é construído pelas pessoas, né? Nanda falou disso também. Então, assim, são os funcionários, são os ex-funcionários, são os colaboradores, são os torcedores, são os diretores, são os ex-diretores, né? E todo mundo que reivindica o Santa Cruz. E aí, quando eu falo que eu estou muito feliz desse momento que o Santa Cruz vive no processo da reconstrução do Dinho, é porque o Santa Cruz voltou a ser reivindicado, né? Eu lembro que a gente passou por um período de tanta tristeza que a gente não queria sequer ver o Santa Cruz ou sequer ouvir falar.
muitas vezes, né? Então, hoje o Santa me parece reivindicado, né? É briga na rede social, é briga no rádio, é briga na porta aqui do clube, é briga na fila da arrecadação, é briga na bilheteria, é briga em todo lugar. E o Santa, eu acho que está sendo reivindicado e que isso é muito bom, isso é possível para o clube também, entendeu? E efetivamente, assim, tem muitas histórias aí que eu posso contar. Tem algumas impublicáveis que eu só vou contar para quem vier pessoalmente visitar aqui a sala de troféus. Então, assim, inclusive, nós estamos, e a razão também desse programa ser aqui hoje, é porque a sala de troféus, depois de muitos meses, reabriu, ainda está se reorganizando, né? Porque nós tivemos uma pequena reforma aqui, pintura, etc. Está um pouco desorganizada para a forma como a gente gostaria que ela estivesse. Mas a gente reabriu a sala e está recebendo os torcedores, né? Inicialmente num horário reduzido, né? Que aí é a partir das terças-feiras pela manhã. Eu tenho vindo já no sábado de volta. Mas efetivamente o torcedor que tem interesse de vir aqui na sala, conhecer as histórias, ouvir as histórias impublicáveis também, né? Pode vir para cá, me procurar seu Odisseu, né? Porque aqui, inclusive, nós temos uma categoria de base, né? Sub-80. Então, assim, nesses 109 anos, né? Não tem lugar melhor para você conhecer pelo menos 100 aqui. Né? A gente sabe que tem coisa muito antiga, mas aqui tem a história completa de Santa Cruz. Então, para quem não conhece, né, eu acho que muitas vezes o torcedor não se aprofunda tanto. Eu acho que é fundamental fazer uma visita aqui. Aí, aproveitando esse gancho... Deixa eu só contar uma história rápida. Você vai contar essa história. Vou contar a história rápida. E vai contar essa história. E para complementar e a gente se encaminhar para o final, escute bem. Não são 5, nem 4, nem 3... 2? Também não. 1. O troféu que para você é mais emblemático. Se você conta a sua história, que fala qual dos que estão aqui é mais emblemático, o que te toca mais, o que te traz mais aquela... Pô, é massa ser Santa Cruz. Aí após isso, vocês falam também qual troféu para vocês é mais emblemático. Olha, num contexto de 5 mil é difícil escolher um, né? Mas assim... Eita, time pra ganhar troféu! 5 mil! Pois é. Então, assim, mas eu vou falar o seguinte, a história é o seguinte que eu lembrei, que é um torcedor que não foi exatamente na sala troféu, mas foi lá em cima, numa gestão anterior, até de Guilherme, eu acho, inclusive, enquanto diretor de marketing do clube, né? E a gente gostou muito daquele trabalho lá. Houve uma exposição lá do campeão da década, né? E aí tinha uma musa que não era Madi, né? Era outra musa. Tá errado, Santa Cruz. Tinha lá uma estrutura montada lá com os troféus e tinha um senhorzinho assim, bem no canto, todo envergonhado, Dinho, não queria chegar perto e tal. E aí eu vi o velhinho de longe, eu fui, bicho, tava até com o Adriano, inclusive, que é um grande amigo também, um grande colaborador do Santa também, que todo mundo diz que é diretor que nem eu, né? Mas não tem portaria, mas tudo bem. E eu vi esse velhinho mais distante, e ele envergonhado para chegar perto. E eu fui lá falar com ele, né? Perguntar se ele queria ver de perto. Aí ele perguntou se pagava. Eu fiz, olha, não paga nada aqui, não paga para visitar o torcedor, para vir para aqui na sala de troféus, não paga para visitar o clube, nada disso. E ele foi lá e tirou e conheceu o troféu de perto e etc e tal. Aí ele queria tirar uma foto e não tinha celular. Assim, aí eu fiz, não, eu tiro foto pro senhor. Aí ele fez, e eu vou pegar essa foto como? Eu fiz, me dê seu endereço. Aí beleza, né? Tirei a foto e não sei o que, ele abraçado com a musa, com os troféus e tal. E eu peguei o endereço dele. E passou, velho. Passou o Santa Cruz, passou a competição e não sei o que. Aí o endereço dele era lá em Beberibe, né? Aí eu fiz o seguinte, né? Fiz a maldade, imprimi a foto e fui na casa dele na hora do almoço, né? Obviamente. Rapaz, quando eu cheguei lá, que eu cheguei com as fotos, foram 3 fotos, o velho se emocionou e chorou e não sei o quê. E me botou pra dentro de casa. E me botou pra almoçar e eu achei maravilhoso também. Então, assim, essa é uma história legal. O troféu que eu olho assim e digo assim, porra, é muito bom ser Santa Cruz. O Santa Cruz é muito grande mesmo. Né? Por mais que tenha meia dúzia de aí de atabacado que fala o contrário, o Santa Cruz é grande, é gigante, é importante, é relevante. Para mim é o troféu de 1919, da vitória do Santa Cruz em cima do Botafogo, né? Que foi a primeira vitória de uma equipe do Norte e Nordeste em cima de uma equipe do Sul e Sudeste. Esse feito, naquela época, foi uma façanha gigantesca. Então, assim, para mim é esse troféu aí de 1919, porque ele, inclusive, para mim é o mais bonito da sala, né? Tem aqui o mais antigo, que é 1916, né? Embora o Santa tenha conquistado títulos, troféus a partir de 1915,
Mas tem o de 16, que é o mais antigo, mas para mim o mais emblemático é de 1919, Santa Cruz 3, Botafogo 2. E tem outros itens aí que o torcedor pode conhecer, a bola do 7-0, né, a bola da virada histórica, né? Tem vários itens aqui importantes, a maquete da gente da ampliação, o título 2005 é um título que eu vivi e foi um título depois de uma garganta entalada ali, né, de jejum, então 2005, mas sobretudo 19, assim, aquilo ali era a grandeza de um clube e aqui é a grandeza do Santa Cruz, da história do clube, né? Então, para mim, esse é o mais emblemático. Tá, eu vou começar. Eu tô esperando pra ninguém, todo mundo, eu tô assim, vou dar Pra não ser preferência. 2016, aí, pô, vou pensar em outro. Não. Não tem problema. Ah, eu Não tem lembro. problema ser repetido, não. Lembro. Campeonato Pernambucano de 2011. Com o título na Ilha do Retiro. Que Thiago Cardoso agarrando pra caramba. Teve gol do Landu. Enfim, tem. Não, 2000 não. Eu lembro. Não, 2011 o teve primeiro Landu. jogo na ilha, o segundo uma roda 0x0, né? Não, foi 1x0 pro Sport. Foi. Teve Você com o gol 2 a 0. O último lance foi um pênalti, isso. Foi que, sei lá, 2011 foi o primeiro título, porque teve 2005, mas 2005 assim, eu não vou lembrar muito. 2006 eu não vou comentar, porque é alegria. Mas 2011 foi assim, o primeiro título que eu vi Santa Cruz jogar, assim, que eu lembro de ver e, pô, querer estar em campo. Eu não ia, porque assim, né, pirralha, só podia ir com meus tios que moravam em outros estados e tal. Mas ainda lembro daquele time, a Cardoso, Memo, Everton, Senna, Gilberto, Landu. Enfim, acho que quando eu lembro assim, tem a lógica que tem 2016, não sei o que mais. Se eu for puxar, é 2011. Se R$80 hoje é muito dinheiro, 2011 eu paguei R$80 no ingresso pra assistir aquela final aqui. Da arquibancada, meu amigo! Porque não tem ingresso em canto nenhum, eu comprei a quem? Aos amigos dele aqui. Comprasse aqui na E em frente à bilheteria. E comprei ingresso falsificado que não passou na catraca. Só que tinha umas 800 mil pessoas atrás que empurrou e a gente entrou, tá ligado? Mas aquele jogo ali ele foi absurdo. Sim, Pô. você pelo menos pagou 1 e eu paguei 3 no jogo contra o Betim. Eu comprei o ingresso, Santa Cruz e... Qual era o outro time? Que jogo? Qual jogo, pô? Não, Eu deveria lembrar. do Betim. Eu comprei Santa Cruz e que era o time de Rivaldo lá, o Mojimirim. Mojimirim. Meu ingresso era Santa Cruz e Mojimirim. Eu comprei uma semana antes do jogo contra o Mojimirim. Aí foi Mojimirim, aí mudou pra Betim, aí voltou pra Mojimirim, voltou pra Betim. E aí, quando eu fui entrar, o meu ingresso já tava com o nome Santa Cruz e Real Madrid. Só pra completar, a final foi um gol de Marcelinho Paraíba. O Santa Cruz pênalti. ganhou de pênalti. Fez um gol no último lance do jogo, 40 e Sim, tantos do sim. segundo tempo. Foi um Eu acho que foi o jogo que ele perdeu o dente, né? Foi esse. Foi O esse. jogo que ele perdeu o dente. Foi. Acho que foi. Mas E o enfim. título? E aí? Eu vou deixar 2016 pra Nanda. Fale 16, porque foi pra caravana coral com a gente. Ele tá se coçando. Não sei não, eu vou falar da taça que Carlinho Bala ficou correndo aqui ao redor do estádio. Mas eu fiquei feliz, pô. Eu tava muito feliz. Eu acho que... Campeão Não, moral. o troféu tá aqui. Aquela taça? Não. Aquela taça não tá aqui não. Aquela taça ninguém nem sabe onde é que A tá. taça que tá aqui é a taça do vice, né? Do vice-campeonato 2005. de 2005, né? Não é a mesma que Carlinho Bala correu no estádio, rodeando e tudo mais. Mas vamos ficar nessa taça hipotética aí, que é um ano que assim, eu guardo no meu coração, um ano muito especial. 2005 foi muito bom. E eu acho que, por mais que não tenha uma taça de fato, né? Não tem aquele... Mas subir naquele ano foi muito importante. É o time da minha infância, são meus heróis de infância e... Assim, é uma taça, não precisa ser uma taça pra acontecer, né? Tudo que aconteceu aquele ano. E é isso, eu acho que 2005 é o que tem. Acho que não tem um tricolor que acompanhou aquele 2005 que não lembre essa corrida, essa volta olímpica de Carlinhos Bala com aquela taça. Não tem A um. taça era maior do que ele. Muito bom. Ah, o Felipe deixou de 2016 pra mim, né? Levantei aqui, tal qual o Keno, deixando o grafite na cara do gol aqui, ó. Olha, todos os títulos assim que eu tenho memória de Santa Cruz pra mim foram importantes, até pelo fato de renovar a esperança, o amor
e tudo mais que o Santa Cruz traz pra gente. Mas eu acho que pelo fato de serem anos, assim, 2013, 2014, 2015, que foi o ano que eu comecei a criar esse ciclo de amizades que eu tenho hoje, Ezequias, os meninos foram um pouco depois, os meninos já foi em 2016, mas André, Pierre, acho que o próprio Brivaldo que eu conheci antes dos meninos, mas assim, pra mim, esse título aqui, essa orelhuda aqui, tem uma importância imensa, pelo fato de trazer o Santa Cruz de volta ao cenário brasileiro, né? As pessoas começarem... E porque foi a taça que Léo Moura ele levantou, né? Então, Sem jogada. Eu acho que a partir dessa orelhuda aqui, o Brasil começou a ver que o Santa Cruz voltou para o cenário do futebol. Pena que, infelizmente, depois aconteceu outras coisas e alegria. Mas eu acho que essa orelhuda aqui trouxe o Santa Cruz de volta aos holofotes, a mostrar a grandeza desse clube, que, como o Pierre já disse, né? O Santa Cruz é grande, independente de quem diga que não é. O Santa Cruz é grande, o Santa Cruz é um clube do povo, o Santa Cruz é nosso, né? Então não tem como não amar, não tem como não respeitar. E digo mais, eu acho que independente do que aconteça, quem é torcedor do Santa Cruz sente orgulho de ser, né? Porque é o clube do povo, é o time em que foi o primeiro negro que jogou aqui no estado de Pernambuco, é o time, é a galera que desce do morro, né? É aquele que muitas vezes, eu me lembro de uma história, Felipe, que você contou uma vez no Arquibancada, que eu nunca vou esquecer, de um pai eu não sei se era um pai de família, que foi uma defesa que o Thiago Cardoso fez. Eu não gosto de contar essa história, eu fico logo vontade de chorar. Né? E que muitas vezes aquela pessoa não tem nenhum dinheiro para comprar o leite do filho, mas deixa de comprar para vir ver o Santa. Então eu acho que isso torna o Santa Cruz ele ser o que ele é. Então eu acho que essa orelhuda aqui, para mim, não também desmerecendo essa daqui do Campeonato Brasileiro da Série C, né? O nosso primeiro título brasileiro, de fato, né? Mas eu acho que essa orelhuda aqui mostrou ao Brasil a grandeza que o Santa Cruz tem, né? Não teve uma pessoa que não comentou esse título aqui da orelhuda em 2016 do Santa Cruz. exatamente. Esse acesso, só pra complementar esse acesso de 2015 para 2016, eu lembro que o que passou do Santa Cruz em rede nacional, em rede internacional também, porque foi o time da torcida que botou 60 mil na Série C, Série D 40 mil, enchia estádio. O que passou o time que da Série D pra Série A? Enfim, não tem como não ter orgulho de um time desse, sabe? É um movimento. Um movimento, é mais do que um clube, é muito mais que futebol, é um movimento. E, de verdade, se você é torcedor do rival, se você é de outro estado e tá de passagem aqui, ou mora aqui e torce para outro time, meu irmão, vem conhecer, experimentar o que de fato é ser Santa Cruz, que é abraçar essas relações mais do que o futebol, que é entender o que é ser povo mais do que o futebol. E velho, é muito massa. Peraí, calma. Velho, é muito massa. Hoje a gente tá aqui dentro, onde a história ela acontece, onde a história ela é vivida, e a gente relembrar e homenagear e comemorar com as nossas histórias e com as nossas vidas o que é ser Santa Cruz. E ser Santa Cruz é isso, é massa. Estamos lascados hoje? Estamos. Diminuímos de tamanho? Sim. Mas a gente nunca deixará de existir, porque eu repito e reforço. Santa Cruz não é concreto, não é metal. Mas todos os clubes também não são. Calma lá. Alguns são apenas concreto e metal. Mas o Santa Cruz é um clube que ele é muito além disso. E eu reforço. São pessoas. São experiências vividas. E enfim, é uma coisa linda ser Santa Cruz. E são 109 anos de explosão, de Delírio, raça e amor. Delírio, raça e amor, é isso. Nasceu e viverá eternamente. Nasceu e viverá eternamente, total. Pra gente encerrar o programa agora, de fato, estamos no Memorial, ele já fez o convite para você visitar, Franklin já fez o convite para você comentar. Aí eu aproveito, siga o Arquibancada Coral em todas as redes, inscreve no canal se você não é inscrito ainda, mas para encerrar o programa, estamos aqui no Memorial, o seguinte,
olhando para essa parede na nossa esquerda, qual o retrato mais bonito para vocês? Aí tu tem que mostrar a câmera ali, a parede da esquerda, pô. Eu tô brincando. Podem se despedir aí. Tá bonitinho ali. Não, o interessante é que a foto que tá mais apresentável é a foto que tá escondida ali atrás, né? Mas eu não vou comentar de quem é, Não, porque... só pra dizer, a gente tá olhando pra foto de todos os presidentes aqui da história de Santa Cruz. Todos mesmo, tipo, todos. Todos. Exceto quem tentou dar golpe. Rapaz, é uma onda, porque todo mundo pergunta também, né? São as perguntas mais difíceis de responder. Qual foi o maior presente da história de Santa Cruz? Qual é o maior título, o maior façanha, assim? Eu vou dizer qual é o meu presidente favorito, que é o cara, pra mim, que construiu o Santa Cruz moderno. E aí eu vou falar o seguinte, que pra mim o maior presidente, o presidente mais representativo da história do Santa... Calma que o programa pode acabar agora ou não. Ele queria falar, a gente corta. Mas eu não tenho dúvida, eu tenho convicção de que o maior presente da história, o que mais representou, inclusive a virada de chave da grandeza do clube, patrimonialmente, foi Aristófanes de Andrade. Para mim. E para mim o presidente mais moderno, o cara que construiu Santa Cruz de outra forma, assim, com uma perspectiva moderna, punjante e se impondo enquanto modelo de gestão Rodolfo Aguiar. Então, assim, que é um patrimônio vivo da história de Santa Cruz, assim, como era João Cachero, como é seu William, como é seu Odisseu. Então, assim, esses dois para mim são dois grandes presentes de Santa Cruz, né? Aristófanes, porque para mim é o cara que fez o Santa Cruz moderno, é o cara que pensou o Santa Cruz aqui na Zona Norte, aqui no Arruda, porque pouca gente sabe, Dinho, mas o Santa Cruz, antes de vir para cá, ele andou por outros 4 campos, ele teve outras 8 sedes, né? Então o Santa Cruz era um clube cigano, errante. A gente acabou falando um pouco de história, né? Eu acho que a gente pode fazer um outro programa em algum momento para falar só da história, assim. Mas, e sobretudo esse primeiro momento da vida do Santa, né? Sem o Arruda ou antes do Arruda. E o cara que pensou o Santa, que fez o contrato, que assinou o contrato e que trouxe Santa Cruz aqui para a Zona Norte, onde é a casa dele, né? Foi Aristófanes de Andrade, né? E nesse processo, obviamente, houveram presidentes muito importantes, presidentes muito ricos também, que a torcida tem saudade, né? Presidentes muito folclóricos, né? Que fizeram a história ali nos anos 80 e 90, né? Então, assim, todos para mim são importantes, né? Até os ruins, porque eu acho que os ruins, o maior exemplo, nos ajudou também. Então, assim, como não fazer. Exatamente. Então, assim, todo mundo construiu e teve sua parcela de importância, né, e de responsabilidade no que é o Santa Cruz na história e o momento que o Santa Cruz vive hoje. Acho que todo mundo que foi presidente, que disputou o clube, que fragilizou o clube também de alguma forma. Então, para mim, o maior, se eu cometer esse absurdo, né, de nomear um em meio a tantos presidentes, para mim é Aristófanes. E o que mais elevou o Santa Cruz em termos, inclusive, de patrimônio mesmo, de modernidade de gestão, foi Rodolfo Aguiar. Rodolfo Bezerra da Aguiar, que é vivo, que tem que ser celebrado, que tem que ser respeitado, porque ele é um histórico importante. Essa pergunta eu nunca respondo, qual é o maior presidente, etc. Mas o meu é Aristófanes de Andrade e Rodolfo Aguiar. E só para dar spoiler, obviamente, nós como arquibancada temos a missão de dar luz a essas pessoas. Não é porque a arquibancada tem uma grande audiência, etc. Mas o nosso compromisso como Santa Cruz é celebrar as pessoas que fazem o Santa Cruz. Então, o que a gente quer e vai acontecer são outros programas especiais com o seu Rodolfo. Com essa turma que é o Santa Cruz ser o que ele é hoje. Então aguardem, confiem que vai rolar. Até porque o Santa Cruz, o arquibancada é de torcedor para torcedor. Exatamente. Cuidado, viu, Dinho? Senão vão dizer que você tá trazendo os dinos de volta. Mas, meu Deus do céu. Mas, meu Deus do céu. Vou dar um spoiler aqui. O ano que vem, né? Se existir cobra ainda, nós vamos homenagear os dinossauros. A camisa vai ser o tema Parque dos Dinossauros. É brincadeira, viu? Seria excelente. Jovens, algo mais ou já deu? Valeu, foi lindo. Aproveite seu dia, torcedor coral. É um dia no ano para você celebrar ser Santa Cruzense. É um dia para ser feliz. Abra o seu coração. Vista a camisa com orgulho, fale do Santa. Vista a sua camisa, aproveite que é uma sexta-feira, né? Sexta-feira. Exatamente. Sexta-feira,
já emende aí o seu happy hour já com a camisa da Cobra Total, e total. festeje o orgulho de ser Santa Cruzense. Porque o Santa Cruz, ele é independente de gestão, ele é independente de qualquer coisa. Ser Santa Cruz é orgulho, é raça, é amor. Então, É ódio também, tá? ódio, Mas assim, mas é não. tudo isso. Tá, e agora pra gente encerrar mesmo, vai. Fala. Fala. Tem esse comentário final, fala não. Agora pra gente encerrar mesmo, top 5 musas do Santa Cruz. Rapaz.